Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos a 2018, isso significa que é uma vida nova, novos projetos, novas ideias. E como a gente já tinha adiantado no final do ano passado, o nosso primeiro projeto aqui do Conexão Freelancer para esse ano é o curso Como Ser Freelancer. Vai ser um curso gratuito focado em iniciantes, para ajudar as pessoas que querem largar o vínculo de empregado, aquela coisa mais formal, e ter uma vida mais independente, mais própria, mas estão um pouco perdidas, não sabem muito por onde seguir. A gente sabe quanto é solitária essa carreira, principalmente para quem está começando. Então a gente resolveu desenvolver esse curso, que é 100% gratuito, e eu já falei disso anteriormente, mas quero reforçar que aqui a gente não vai ter nenhuma verdade absoluta, o que é bom, o que é ruim, é apenas uma indicação, um caminho inicial para que possa ajudar essas pessoas. Então, fiquem à vontade para participar, criticar, comentar, sugerir. A ideia é fazer um conteúdo bem interativo e bem completo para ajudar todo mundo, tá? Então, como eu também já tinha falado anteriormente, as primeiras aulas vão ser bem básicas. A nossa aula de hoje é o que é um freelancer, uma explicação do conceito, uma coisa super básica, qualquer pesquisa no Google pode responder isso também. E conforme a gente vai progredindo, a gente vai também trazendo conteúdos um pouco mais avançados, tá? Então, a primeira pergunta do nosso curso: o que é um freelancer? Por que essa pergunta a gente está trazendo aqui como primeira aula? Num momento como o atual do Brasil, com crise, desemprego e tal, cresce muito a ideia do freelancing, né? De pessoas que trabalham de maneira independente. Só que nem todo mundo entende bem o que significa ser freelancer, né? E é isso que a gente vai tentar explicar aqui. Então, quando a gente fala de carreira independente, é porque o freelancer ele é um trabalhador autônomo. Como trabalhador autônomo, ele trabalha de maneira independente, ou seja, ao invés dele ser contratado de uma empresa, cumprir um horário pré-determinado, das 6 às 18, com as funções específicas dele, ele tem lá um serviço, ou até um produto, dependendo de como é. Dá para trabalhar com produto também, embora seja mais incomum, vamos dizer assim. E ele oferta esse serviço para pessoas físicas e pessoas jurídicas, sendo contratado pontualmente para demandas específicas. Por isso que a gente chama de trabalho por projeto. Isso traz algumas consequências. A ideia não é se aprofundar necessariamente agora nos prós e contras, até porque a gente tem uma aula específica para isso, mas o trabalho por projetos traz três consequências diretas. Uma é a possibilidade de ter múltiplos empregadores, então vamos supor que seja um designer, ele pode ter uma empresa X pedindo para ele um logo e ele, em paralelo, também pode ir desenvolvendo cartão de visitas para uma empresa Y, preparando também uma apresentação para arrumar novos clientes para uma empresa Z, uma outra pode já estar pedindo também algum trabalho de web design, enfim, ele tem essa liberdade de ter múltiplos empregadores, ao invés de trabalhar só para uma organização fixa. Outra consequência disso é o local de trabalho. Ele até pode trabalhar em loco, em algum projeto, mas de maneira geral, ele vai ofertando seus serviços e vai mudando o seu local de trabalho. A grande maioria dos freelancers optam por criar um escritório ou por trabalhar em casa mesmo e não na empresa. Mas há exceções. E a gente também já destacou aqui o horário flexível, que eu acho que é uma das grandes vantagens. Né? Então, se você é uma pessoa noturna, se você tem uma produtividade melhor em horários alternativos que as empresas em geral não costumam trabalhar, como freelancer você consegue fazer dessa forma. Porque é até bom que você tenha um horário ali mais tradicional, não necessariamente inteiro, mas que você apareça ali para negociar com seus clientes em alguns horários mais comuns, porque é quando as pessoas estão disponíveis para falar sobre o trabalho. Mas a produção em si, você pode fazer a hora que você quiser. Se você tiver com uma demanda mais tranquila, pode tirar um dia de folga numa segunda-feira, enfim, você vai ver que é muito dono da sua rotina. Outro ponto importante é que os recursos costumam ser próprios, então se você é contratado por uma empresa ou por uma pessoa, eles até podem oferecer alguma coisa para ajudar, um note emprestado, mas enfim. No geral, o freelancer tem todo esse material, que é inclusive uma das vantagens para as empresas, né? Não ter um investimento tão alto para fazer um trabalho. Ela aproveita que o freela já disponibiliza tudo e consegue até pagar melhor por hora, porque vai ser por um período menor de tempo também. Então, no exemplo que a gente deu do designer,
É bom que ele já tenha o Illustrator, o Photoshop, ou até se ele for ainda um pouco mais amador, as ferramentas gratuitas, como o GIMP, enfim, o Gravity Designer também, que é um programa meio novo, e ele que se vire com isso para fazer, né? E, em geral, não há carteira de trabalho assinada. Então, de novo, há exceções, há empresas ou clientes que preferem, mesmo que de maneira temporária, fazer uma CLT com o freela, mas, no geral, isso não acontece. Então, por um lado, você tem toda essa questão da liberdade, que a gente vai falar mais com mais conteúdo mais para frente. Por outro, você perde alguns benefícios, por exemplo, férias e o 13º é uma coisa que, como freelancer, você não vai ter, né? Então, é só para você irem se identificando. Outra coisa que eu gosto muito de falar também é sobre a origem do termo freelance, porque o freelancer moderno tem muito essa ideia de que a profissão ou a função surgiu com a internet, mas é uma coisa muito antiga. Isso começou lá no século XIX, quando os cavaleiros medievais ofereciam seus serviços para chefes na época medieval, em troca de uma recompensa financeira. Então, inclusive, o termo vem justamente do livre lança, né? Que eles ofereciam a lança deles, que era um instrumento de trabalho que eles tinham para fazer os serviços, em troca de uma recompensa. E o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, isso foi se modificando, e com a chegada da internet, ampliou-se muito a possibilidade de trabalhar dessa forma, né? De oferecer seus serviços em troca de uma recompensa, sem ter necessariamente um chefe direto. No caso do cavaleiro medieval, ele era até chamado de mercenário justamente por isso, porque ele tinha vários chefes, várias demandas, e quem pagasse ele ia lá executar o serviço. Então, se você começar a trabalhar dessa forma, alguém pergunta, nossa, é uma coisa nova, pelo menos assim você já sabe a origem desse modelo de trabalho, né? Por que ser freelancer? De novo, não quero entrar muito nessa primeira aula em prós e contras, vantagens e desvantagens, porque a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, basicamente, os pontos que eu acho que são mais bacanas assim, desse modelo de trabalho. Primeiro é a independência. Você poder ser dono do seu tempo, ser dono da sua vida. Se você tem um cliente muito chato, você ter a possibilidade de fazer um projeto e depois não ter mais contato com ele, né? Porque, por exemplo, numa empresa você não tem essa possibilidade. Você tem um chefe chato, você tem que engolir sapo e esperar um tempo uma promoção, uma coisa assim. Então, isso para mim é o grande diferencial. Junto com isso tem a liberdade, então, como eu falei na questão dos horários, você pode trabalhar a hora que você entender. Lógico, isso precisa de uma organização pré-determinada, mas a organização é sua. Ser seu próprio chefe é outra coisa bem bacana, então você que define a sua própria rotina, você que define as suas áreas de atuação, se você vai mais para um lado, vai mais para o outro, se agora é hora de estudar um assunto novo. Então você tem tudo isso basicamente, se você juntar, uma palavra só seria autonomia. Então você tem uma autonomia muito grande que nenhuma empresa vai te dar, por mais aberta e moderna que essa empresa seja, nada se compara à carreira de um freelancer, né? Para a gente encerrar a nossa primeira aula, que ela foi curtinha porque é um assunto muito simples mesmo, eu trouxe aqui alguns números para você também se ir familiarizando com com a categoria que você deseja inserir, enfim, você deseja começar, né? Então, 91% dos freelancers trabalham em casa. Esse é um ponto relevante que a gente vê que existe uma vontade muito grande das pessoas do home office, de não ter que encarar um trânsito, principalmente nas grandes cidades que o trânsito é realmente estressante. E tem todo o conforto da casa, poder montar o seu escritório em casa, enfim, estar perto da família, tem vários benefícios de trabalhar dessa forma. 67%, ou 2/3, como vocês preferirem, trabalham entre 1 e 3 horas diárias. Isso já revela um certo amadorismo da nossa categoria, porque se a gente for pensar em 1 a 3 horas diárias, ou essas pessoas cobram muito, muito caro, para poder ter uma renda muito boa, que não é o caso, ou significa que elas trabalham com bico, ou seja, elas trabalham normalmente para uma empresa, chega à noite e faz 1 a 2 horas de freela. Por um lado, isso é ruim, porque
para a categoria, isso acaba afetando um pouco, né? A disponibilidade não é tão boa para atender os clientes. Isso pode criar um preconceito. Por outro, significa um mercado ainda em crescimento, ainda em desenvolvimento, e que quanto antes a gente entra, melhor, certo? Um dado correlato que eu achei bem bacana também é que 86% das pessoas se julgam mais produtivas trabalhando sozinhas, ou seja, em casa ou onde bem entendendo. E 67% dos gerentes em empresas confirmam essa produtividade melhor no modelo de home office, né? Então, existe um preconceito de que quem trabalha em casa não vai conseguir se organizar, que não tem o chefe do lado cobrando, mas os próprios gerentes conseguem enxergar uma melhoria, né? Conseguem enxergar uma evolução. Então, a gente vê que se organizando é uma opção bem bacana. Até concordando um pouco com o que eu falei de trabalhar 1 a 3 horas diárias, a gente tem um dado que só 42% dos freelancers trabalham apenas em horas vagas, que confirma aquele outro dado, né? Ou seja, quase metade dos freelas, eles fazem isso como bico ou como renda complementar. De novo, o lado ruim é que isso gera realmente o freela como uma coisa assim de bico, e não como uma coisa de modelo de trabalho, que gera certo medo até dos clientes de contratarem, né? Pô, será que esse cara vai se dedicar mesmo? Ele está fazendo uns bicos meio loucos, né? Como é que é a questão do horário dele? Por outro, mostra que quanto antes a gente entra nessa área, mais fácil de se organizar, de se destacar, enfim. 82% reduzem o estresse, então a gente vive um momento de muita pressão por resultado, por entregas, e isso acaba estressando as pessoas. O freela, ele tem também isso, né? De ter que entregar, de prazo, de cliente, isso eu acho que é até amplificado. Só que como você tem umas questões de liberdade, autonomia e outros fatores, isso acaba ficando um pouco mais tranquilo de trabalhar, né? Então, é outro dado bacana. 46% dos entrevistados nas pesquisas, eu vou deixar depois as pesquisas, elas estão com o link aí na tela, mas eu vou deixar na descrição também do vídeo para vocês poderem acessar. Tem um equilíbrio melhor entre a vida pessoal e familiar. Esse é um dado que eu coloquei porque eu esperava um número melhor aqui. Só que se a gente pensa que quase metade só faz bico, você começa a entender que esse dado também pode ter sido afetado por isso. Porque a partir do momento que você trabalha em casa, que você é dono da sua vida, você que decide, determina como equilibrar os dois fatores, né? E por último, esse foi o que eu achei mais curioso. Só 1% dos entrevistados sentem saudade do antigo chefe. Aqui não necessariamente significa que todos os chefes são ruins. Mas eu entendi que muitas pessoas, 99% das pessoas entende que o fator da autonomia ele supera qualquer vantagem de ter um chefe. Assim. Acho que eu, falando de mim, por exemplo, tive de 5, 6 chefes, eu gostei de 3, 4, eram super bacanas, super parceiros. Mas mesmo assim, não sinto saudade de ter alguém me controlando, me cobrando, né? Ainda que eu tenha tido alguns que me davam uma liberdade até acima do que eu esperava pela minha função. Mas você tendo a liberdade que você tem como freelancer, é muito difícil você sentir a falta mesmo. Então, esses são só alguns dados, eu vou trazer nas próximas aulas mais alguns, para você também já ir se ambientando nessa, como que é a nossa categoria, enfim. E eu espero que a gente possa trazer bastante conteúdo relevante para que você possa começar como freela, como os 42% nas horas vagas e depois se consolidar, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula. A gente se vê na semana que vem com mais conteúdo, beleza? Um abraço.